Nas próximas décadas, as tecnologias de realidade virtual vão se tornar significativamente mais avançadas. Mas quão avançada a realidade virtual vai se tornar depois de centenas ou milhares de anos? E qual seria o caminho mais lógico para chegar lá? Este vídeo vai explorar esses tópicos. Em 2030, headsets de VR com resolução 8K são comuns. Em 2030, as novas telas de realidade virtual contam com resolução 8K, com 4 vezes mais pixels que as telas 4K. Ao observar personagens e objetos de perto nesses dispositivos, não há pixelização visível, proporcionando realismo e detalhes impressionantes. Devido a melhorias nos equipamentos, jogos de realidade virtual têm latência quase zero e amplo campo de visão. Além disso, alguns trajes táteis passaram a ser malhas de eletrodos para mais conforto e praticidade. Em 2030, muitos headsets oferecem interfaces cérebro-computador que registram sinais elétricos dos usuários e permitem ações apenas com o pensamento. Faixas de cabeça e pulseiras com sensores não invasivos tornaram-se as opções preferidas para interfaces cérebro-computador. Esses dispositivos escaneiam ritmos cerebrais como beta e gama, envolvidos na resolução de problemas e orientação, convertendo intenções mentais do usuário em ações. Interfaces cérebro-computador não processam sinais, apenas os enviam para consoles que decifram os dados. Desenvolvedores de jogos e criadores de conteúdo de realidade virtual podem rastrear e analisar estados emocionais dos usuários que fornecem essas informações voluntariamente. Isso permite que essas empresas criem experiências mais envolventes com seu conteúdo no futuro. Esses dispositivos têm funções limitadas e ainda enfrentam problemas no controle de objetos em ambientes virtuais e videogames. Em 2030, os mundos virtuais são consideravelmente maiores do que nunca. Mundos de realidade virtual, extremamente grandes e altamente detalhados, agora são possíveis. Isso se deve em grande parte ao surgimento do 6G, que é 100 vezes mais rápido que o 5G e opera a 1 TB por segundo. Isso é essencial, pois mais usuários de realidade virtual usam serviços de jogos em nuvem. Em 2050, headsets de realidade virtual 16K são comuns. Em 2050, a maioria dos headsets já vem com resolução 16K como padrão, o que representa 4 vezes o número de pixels das telas 8K de 2030 e mais de 16 vezes a contagem de pixels dos dispositivos 4K do início dos anos 2020. O formato 16K oferece um fotorrealismo que é praticamente impossível para o olho humano distinguir do mundo real. Enquanto isso, uma placa de vídeo intermediária já tem mais de 10 pilaflops de processamento, sendo 1000 vezes mais potente que as topo de linha do início dos anos 2020. Em 2050, as interfaces cérebro-computador evoluíram enormemente. Todos os headsets de realidade virtual possuem algum tipo dessa interface. Interfaces cérebro-computador, antes nicho e experimentais nos anos 2030, agora são versões mais sofisticadas, tornando os dados dos sinais cerebrais menos ruidosos. Interfaces cérebro-computador agora permitem troca bidirecional de informações. Essas interfaces neurais avançadas enviam ondas para o cérebro, transmitindo sensações visuais, sonoras e outras para o usuário. As imagens e experiências geradas por esses dispositivos são quase indistinguíveis da realidade e são únicas para cada usuário porque dependem da estrutura do cérebro. No jogo, você manipula facilmente qualquer objeto com sinais cerebrais. Esse recurso é essencial no novo jogo de Star Wars, onde você controla Jedis e Siths com poderes da força, e no mais recente Matrix, jogando como o escolhido. Esses dispositivos também permitem que pessoas em jogos e realidade virtual se comuniquem por pensamentos simples. Ainda levaria décadas para esse recurso ser aprimorado. Em 2050, os mundos virtuais são muito mais realistas. Com o lançamento da Unreal Engine 8, ficou mais fácil e mais rápido do que nunca para estúdios de jogos e criadores independentes criar cidades virtuais grandes e realistas, com lojas, escritórios e a maioria dos outros tipos de interiores totalmente exploráveis. Agora, uma floresta inteira pode ser renderizada com precisão submilimétrica, exibindo características únicas e aleatórias, como marcas nas folhas ou mordidas de insetos. A diversidade no realismo também aparece nos modelos de personagens. Redes generativas adversariais podem gerar uma variedade quase infinita de cada atributo físico, como rostos, cabelos, tipos de corpo e roupas. Isso é possível graças à enorme quantidade de dados visuais fornecidos a essas redes neurais. Essa técnica também melhora os gestos, expressões e ações dos personagens, tornando-os mais fluidos e realistas. Neste estágio, as animações dos personagens ainda não são totalmente realistas, mas chegam muito perto disso. Com a versão mais recente do MetaHumans,
É fácil criar centenas de personagens não jogáveis de uma vez, cada um com personalidade e história únicas. Além disso, graças a uma versão moderna de um modelo de linguagem semelhante ao GPT-3 do início dos anos 2020, personagens não jogáveis agora podem gerar e manter conversas naturais, nuançadas e indefinidas com o uso de algoritmos de aprendizado profundo poderosos e responsivos na nuvem. O áudio, em geral, é mais rico, mais atmosférico, mais variado e realista. Ondas sonoras podem ser detalhadamente manipuladas enquanto ricocheteiam em ambientes virtuais, sendo influenciadas por objetos, texturas de superfícies e condições climáticas. Grand Theft Auto 8 com modo VR aproveita muito essa tecnologia e faturou bilhões de dólares no primeiro dia de lançamento. Em 2050, os óculos de realidade virtual têm diversos modos de exibição, incluindo os seguintes. O modo de realidade aumentada permitirá que as lentes fiquem transparentes para que você possa visualizar objetos virtuais sobrepostos ao mundo real. O modo de realidade mista permite que as lentes fiquem transparentes, mostrando objetos virtuais hiperrealistas no mundo virtual que parecem seguir as leis da física. O modo de realidade virtual tem uma camada opaca de prata nos óculos, permitindo imersão total no mundo virtual. Nos modos de realidade aumentada e mista, é possível ver um Smart Stream, no qual você pode manipular vários aplicativos e arquivos com a atividade cerebral. Fones de ouvido em headsets de realidade virtual são quase invisíveis e usam condução óssea. Lentes de contato de realidade virtual também estão sendo gradualmente adotadas. Em 2050, toque, cheiro e sabor realistas agora são possíveis na realidade virtual. Os trajes táteis agora usam exoesqueletos para simular o toque ou estimulam terminações nervosas para causar contrações musculares. Com essa tecnologia, é possível sentir frio e calor em áreas específicas do corpo com precisão submilimétrica. Você pode diferenciar claramente entre ser socado ou acariciado em um ambiente virtual e pode sentir a sensação de uma brisa suave ou a sensação de nadar em um lago virtual. Além da tecnologia háptica, o olfato e o paladar também são digitalizados. Cheiros e sabores digitais estão começando a ser adicionados em ambientes virtuais e acessíveis por interfaces cérebro-computador. Em 2050, locais reais são usados em experiências de realidade virtual para criar ecossistemas lucrativos no metaverso. Diversas empresas criaram versões totalmente digitais de cidades e locais reais. Isso garante uma transição mais suave entre hologramas baseados em localização e o mundo físico, bem como ações realizadas no mundo virtual e vice-versa. Avanços em GPS, escaneamento tridimensional e tecnologias de IA tornaram isso possível muito antes de 2050. No ano de 2100, a realidade virtual de imersão total se torna comum. A imersão total em realidade virtual exige a injeção de dezenas de bilhões de nanorobôs no cérebro, todos programados para atuar juntos. Esses nanorobôs são pequenos demais para afetar os sinais elétricos do cérebro e não causarão danos por sua funcionalidade limitada. Nanorobôs bloqueiam informações sensoriais e fornecem dados alternativos aos 5 sentidos. Em outras palavras, sensações como visão, audição, olfato, paladar e tato são temporariamente substituídas por um programa de computador. Como resultado, as experiências de realidade virtual agora são indistinguíveis da realidade. No ano de 2100, todas as experiências de realidade virtual têm gráficos fotorrealistas. Décadas após os videogames, sem VR, se tornarem fotorrealistas, todas as experiências de realidade virtual também podem ser 100% fotorrealistas. Isso se deve ao fato de que $1.000 em poder de computação agora equivalem à inteligência humana de 1 bilhão de terras. Neste ano, laptops podem processar o equivalente a todo o pensamento humano dos últimos 10.000 anos em menos de 10 microsegundos. Em 2100, personagens em mundos virtuais e videogames são tão inteligentes quanto humanos reais. Já é comum encontrar personagens em mundos virtuais e videogames com inteligência em nível humano. Esses personagens realizam várias atividades, resolvem problemas criativamente e mostram emoções realistas. Neste estágio, até a inteligência artificial geral começa a ser possível para personagens não jogáveis. Em 2100, mundos virtuais têm tamanho planetário. Avanços em memória, velocidade da internet, computação em nuvem e outras áreas tornam comuns mundos virtuais do tamanho de planetas. Devido à parceria de várias empresas ao longo dos anos, muitos desses mundos agora são inspirados na Terra, mas com mudanças de tamanho, paisagem e períodos para torná-los mais interessantes. Esse desenvolvimento revoluciona os jogos de mundo aberto e de interpretação. No ano 3000, mundos virtuais são criados usando as menores unidades quânticas, como blocos de construção. Com o avanço dos supercomputadores para a escala Z, escala Iola e além, pixelizações menores foram usadas em volumes maiores de espaço-tempo.
Agora é possível replicar cada partícula subatômica em um ambiente real e os incontáveis eventos quânticos que ocorrem nesses ambientes. Objetos em ambientes virtuais, incluindo o ar, agora são compostos por moléculas e átomos individuais. Forças físicas como gravidade, eletricidade, magnetismo e resistência do ar agora atuam nos ambientes virtuais como na vida real. Isso oferece um nível de realismo que era inconcebível apenas com a realidade virtual de imersão total. No ano 3000, os humanos conseguiram transformar ambientes virtuais com seus pensamentos. Graças a avanços científicos, agora é possível transformar instantaneamente várias dimensões de objetos quase ao nível atômico apenas com o pensamento. Esse desenvolvimento gera uma explosão de criatividade e inovação impensável para pessoas de séculos anteriores. Para pessoas do século XXI, os mundos virtuais dessa época superariam de longe os cenários mais épicos de filmes que já viram, oferecendo um nível inimaginável de detalhe, engenhosidade e originalidade. Nesses mundos, a realidade pode mudar de formas que palavras antigas não conseguem explicar. Pesquisas já estão em andamento para permitir que os humanos se tornem ambientes virtuais ao conectar sua consciência a esses ambientes. Isso permitiria que as pessoas reorganizassem instantaneamente os átomos em qualquer lugar de um ambiente virtual apenas com sua consciência. No ano 3000 personagens em mundos virtuais são capazes de superinteligência. Agora, os personagens possuem uma ampla variedade de níveis de inteligência. Não é apenas normal que personagens tenham inteligência em nível humano, mas alguns deles possuem inteligência consideravelmente superior à dos humanos. Atualmente, humanos precisam de implantes para ampliar inteligência e memória e entender esses personagens e seus mundos. No ano 3000, a imortalidade digital é algo comum. Há alguns séculos, a pessoa comum tem acesso a clínicas especiais, onde pode fazer o upload da consciência para computadores, permitindo que sua consciência continue existindo muito tempo após a morte física. Muitos optam por transferir a consciência para simulações antes da morte física, permitindo que suas versões digitais vivam para sempre nessas simulações. A essa altura, muitas dessas pessoas já vivem nessas simulações digitais há pelo menos alguns séculos. No ano 10.000, um universo simulado foi criado. Esse universo simulado tem leis físicas parecidas com as do nosso. Algumas pessoas podem entrar e sair desse universo à vontade, contanto que não perturbem muito as civilizações locais. Virou rotina fazer experimentos em terras artificiais nesse universo, mudando parâmetros como gravidade, massa e temperatura, e depois avançar bilhões de anos para comparar resultados. Espécies inteligentes nesses mundos virtuais podem nem perceber que vivem em uma grande simulação. Obrigado por assistir. Veja também a série de vídeos à direita sobre tecnologias e períodos futuros.